Oi, gente, boa tarde. Bom, oi, gente não, oi, meninas, que eu sempre falo. A gente está aqui com o Eduardo Arraes, ele é sócio do BTG Pactual. Obrigada, a gente é super parceira aqui de vocês. Então, a Fabiana, que fez essa ponte com vocês. O Eduardo, ele é da área de renda fixa, ele ganhou um prêmio da revista Exame, prêmio de melhor gestor especialista de renda fixa. Em 2019, ele é responsável pelos fundos de crédito aqui do banco. Então é legal estar falando com ele pelo seguinte, toda reunião que a gente vai, fala assim, 2020, agora a gente está falando perspectivas 2020, e todo mundo fala, o que vai acontecer em 2020? Renda variável. O que tem? Ações. Então, fundos imobiliários, a coitadinha da renda fixa, jogada no canto, Selic 4,25. Então a gente tem que falar com o cara que ganhou o prêmio para saber o que tem de bom aí para a gente fazer com renda fixa. Sim, a renda fixa deveria ser, né, ali uma parte do seu patrimônio que você quer deixar como colchão para uma eventual liquidez, né, uma necessidade de caixa que seja necessário. Acho que aqui no Brasil, como os juros eram muito altos, muitos investidores tinham uma alocação muito grande em títulos do governo, porque, enfim, já era uma taxa muito alta, não tinha aquela necessidade de buscar mais retorno, né? Agora não, acho que agora, olhando aqui para o universo de curto prazo, os próximos anos, acho que a renda fixa sim deveria ser um percentual menor, né? Mas a renda fixa sempre vai existir, né? A renda fixa é relevante, todo mundo tem que ter uma parte do seu patrimônio investido em ativos com que você possa resgatar muito facilmente, com liquidez e que naturalmente acabam tendo um retorno um pouco mais baixo. Né? Então, assim, se eu comprei uma debênture de uma certa empresa... Você está dando dinheiro emprestado para a empresa. Dinheiro emprestado para essa empresa e eu vou receber aquele dinheiro de volta com os juros. Né? E debêntures é um instrumento muito líquido. Né? Então, assim, o equivalente a ações, né, para o mundo de equities é debênture no mercado de crédito. São ativos líquidos que quem compra consegue vender esse título antes do vencimento. Mas a diferença da ação é que a debênture a empresa pode deixar de pagar. Isso. Então você tem que saber... Isso. Então qual que é a diferença? Vamos lá. A debênture, ela é menos arriscada do que a empresa. Do que a ação. Por quê? A empresa pode começar a ir mal, né, assim, entregar resultados piores, que não sejam o que o mercado, que os analistas estão esperando, só que ainda assim ela tem dinheiro para pagar a debênture. Né? Então, a debênture ela só é afetada, ela só não é paga se tem muito pouco valor no preço da ação. Então, o que isso faz? Faz com que a ação seja um investimento que mais volátil, né? É um investimento que tem mais risco, mas tem mais retorno. Não, mas o que eu estou falando assim, você precisa de alguém para ir lá e analisar o risco dessa... Isso. Que nem ação, né? A gente sempre sugere que seja um investimento em ação, seja feito via algum fundo, né, que compra ações, que tem um gestor, que tem uma equipe por trás. Acho que o mesmo faz sentido para um fundo de crédito, né? Se você quer investir em crédito, o investidor deveria fazer isso via um fundo que tem um gestor, que tem uma equipe olhando justamente o que você falou, analisando o risco para ver se aquela companhia vai pagar ou não de volta a operação, né? Porque às vezes você pode comprar um debênture que tem uma taxa de juros muito grande, mas se não pagar, não serviu para nada, né? E ao contrário da ação, ou você leva tudo ou você não leva nada. Quer dizer, ou você tem o seu dinheiro acrescido daqueles juros bastante convidativos, ou senão você não tem nem o seu capital de volta. Exatamente. O que faz a escolha ainda mais importante. Exatamente. Né? O fundo de crédito, ele normalmente é isso, ele compra diversas debêntures, são fundos normalmente bem diversificados, que compram diversos debêntures de várias empresas diferentes. Tá? Quando você investe num fundo desse, tem dois componentes. Um tem você receber o seu dinheiro de volta, né, que é o principal, no vencimento das operações. Dois, tem um ponto importante que é a marcação a mercado dos ativos. Então, por exemplo, se eu dei um empréstimo para uma empresa, tá, cobrando uma taxa, vamos dizer, 10%, mas agora
a empresa passou por dificuldades, o mercado acha que agora o justo para emprestar para aquela empresa virou 12%, então a empresa está mais arriscada, ela piorou desde que eu dei o meu empréstimo. O que isso faz? Faz com que o valor do que aquele ativo no mercado secundário, né, que é entre os participantes do mercado, o valor daquele ativo caia. Então tem dois componentes, não é nem só eu receber no final o quanto que eu dei de dinheiro, mas também, assim, eu posso comprar uma debênture que nem falando paralelo com a ação, você pode comprar uma ação na IPO e um mês depois você pode vender a ação, né? Título de crédito é a mesma coisa, você compra uma operação de crédito, um mês depois você pode vender aquela operação. Agora, se você ficar com aquela operação por mais tempo, vai ter essa marcação ao mercado que pode impactar um pouco também. Essa se sempre, tá claro. não. A gente sempre tem essa conversa nas nossas palestras, porque assim, mas como que renda fixa você pode vender e perder dinheiro? Então a gente tem que fazer aquele cálculo. Sim, esse ponto é bem importante. Então, é importante assim, não importa, às vezes não dá para entender como você faz o cálculo, mas importa saber que sim, a gente pode perder dinheiro dependendo do investimento que você faz em renda fixa se você sair no meio do caminho. Isso. Ao comprar uma debênture incentivada ou ao investir em um fundo que apenas compra debêntures incentivadas, você tem um benefício fiscal, você não paga nenhum IR. Né? Isso foi algo que foi criado já há alguns anos, mas nos últimos 2, 3 anos que esse mercado realmente esquentou. Né? No passado cresceu muito, nos últimos 2 anos teve um aumento muito relevante. Então o nome já diz, debênture incentivada é porque ela tem um incentivo fiscal. Você não paga imposto, por quê? Porque o governo quer incentivar determinadas empresas, porque elas vão fazer obras de infraestrutura. Exatamente. Então, ajudar essas empresas terem dinheiro para fazer essas obras, então você não paga imposto, empresta dinheiro para essas empresas, então, de novo, e daí tem fundos, eles são exclusivos para essas debêntures, este benefício é carregado dentro do fundo. Sim, exatamente. Então, assim, e o que aconteceu nos últimos 2 anos? Como esse mercado cresceu muito, a gente observou vários fundos sendo criados dentro da indústria, que acho que até é importante, é uma consequência boa, né, do mercado ter crescido. Porém, a gente vê que ainda boa parte desse mercado, né, as debêntures mesmo, ainda são detidas por pessoas físicas diretamente. E muitas vezes as pessoas físicas não estão preparadas, como a gente falou nisso aqui da conversa, não estão preparadas para fazer uma análise, né, se aquela companhia, se é um projeto bom, qual é o tamanho do risco de crédito. Né? A gente, assim, nos últimos 2, 3 anos, o mercado aqui no Brasil melhorou muito, né? A economia está voltando. Então, assim, a gente não teve muitos casos de problemas de crédito, né? A verdade é essa. Então, são títulos que têm sido emitidos nos últimos 2, 3 anos, operações longas, né? Então, assim, por mais que não tenham tido quase nenhum problema nos primeiros 2, 3 anos, é natural de um mercado desse que, de tempos em tempos, uma ou outra empresa tem algum tipo de dificuldade. Ou então o assessor chega, né, porque vai ter uma outra oferta e fala, vende essa e compra outra. Essa pessoa física vai comprar uma operação de debênture incentivada, se der um problema, ela perdeu boa parte daquele investimento. Né? Se compra um fundo, o fundo... Os nossos fundos aqui que a gente tem, o nosso fundo de debênture incentivado, a nossa maior exposição é 3%, 4% do fundo. E numa debênture, então, num nome assim, específico. É muito mais diversificado, né? Acho que tem alguns. Acho que o debênture incentivado é um investimento muito interessante para a pessoa física, né, dado esse benefício fiscal. E acho que o mercado de crédito, ele está focando, ele está migrando para operações com mais retorno, né? Com um pouco mais de risco, mas mais retorno também. Então, assim, cada vez mais a gente tem visto essa demanda por fundos de crédito que rodem seus 140% do CDI, 180% do CDI. Acho que o mercado ainda não é muito desenvolvido nessa linha. Olhando nos últimos 2, 3 anos, o que cresceu muito foi o mercado de crédito mais tradicional, de debêntures incentivadas ou não, mas ainda muito focado em empresas com um rate, com uma qualidade de crédito muito, muito, muito alta. Eu acho que tem todo um mercado gigante no Brasil de empresas com rating bom, né, de crédito, mas não aquelas, né, AAA, as melhores do Brasil, que você consegue ter um retorno bem maior, né, e aí dentro desse mercado de renda fixa, você consegue ter uma rentabilidade bem atrativa para o investidor. Então, acho que minha percepção é que o mercado vai começar a migrar um pouco para esse caminho.
Acho que até fundos provavelmente com liquidez um pouco mais longos, né? Que o mercado de crédito, em geral, essas empresas melhores, como são muito líquidas, normalmente é 30 dias tem um resgate. Eu acho que o mercado vai começar a migrar um pouco para fundos com 75 dias de resgate, 180 dias de resgate, mas aí que saiam também de uns 110, 115 de meta de retorno para os seus 140, né, 180, rentabilidade mais alta. De mercado, né? Sim. 13 bi. Então, ó, gente, 13 bi, tá? Então, tem bastante coisa. Que tanto você olha nas suas carteiras? A gente investe basicamente é só crédito, em né? debêntures. Você não tem nada de governo? Não, É assim, só 13 bi. Tem uma parcela que é o nosso caixa, né, que a gente considera no fundo, que aí sim a gente investe em títulos de governo, mas aí é só para ter um caixa dentro do fundo para bancar a liquidez dos fundos. A gente investe basicamente em debêntures e letras financeiras, né? Letras financeiras são basicamente, poderia falar, é uma debênture, mas que os bancos emitem, tá? Simplificando, é um título de crédito dos bancos. Esses dois ativos são os dois principais. A gente pode fazer alguns investimentos em CRI, em nota promissória, tem alguns outros instrumentos que a gente faz alguma coisa, mas normalmente é exceção. O mercado de CRI, acho que é um mercado interessante também, mas os fundos de CRI na BTG Asset é tocado, né, gerido por uma outra pessoa. Então, assim, eu faço investimentos também, mas eu não tenho um fundo 100% focado em CRI. Tá, mas você coloca CRI na sua carteira? Eu coloco também, porém, no meu caso, é um pouco exceção, porque eu não tenho o benefício fiscal. Como o meu fundo não é só de CRI, eu não tenho o benefício fiscal de quem tem um fundo só de CRI. Tá? Então, por isso que eu acabo não alocando tanto. E tem um outro instrumento também que acho importante mencionar, que seguindo essa linha, né, de cada vez abrir mais a classe de ativos, são os bonds no mercado exterior. Né? O que é um bond? É um título de crédito, é a debênture emitida fora do Brasil. Lá fora. Né? Então, assim, de empresas brasileiras, empresas internacionais? Eu faço gestão de um fundo que ele compra bonds emitidos por empresas na América Latina. América Latina. Em dólar? Em dólar, tudo em dólar. Então, mas assim, o fundo aqui, você está falando da carteira aqui. Isso, tá. Isso. Como eu falei no início, né, assim, acho que tem muita coisa dentro da renda fixa. Né? Acho que a gente aqui no Brasil tem essa cabeça que renda fixa você vai ter um rendimento fixo que não tem volatilidade. Não é isso. Tem renda fixa com baixa volatilidade, mas tem renda fixa com média volatilidade, com alta volatilidade, tem para todos os gostos. Né? Eu acho que o investidor, ele, no momento que está passando, o Brasil, ele deveria cada vez mais diversificar classes de ativos. Claro. Então ele deve investir em multimercado, deve investir em equity, deve investir em crédito com pouca volatilidade, deve investir em crédito debênture incentivado, indexado à inflação, porque, enfim, aí também tem um indexador, fica protegido com mudanças da inflação também. Faz sentido ter investimento no exterior também, né, que você faz essa diversificação da moeda. Então, assim, acho que o ideal é ser um investidor que consiga ter um pouco em cada um dessas alternativas. E falando de crédito, acho que o mais importante é fazer sempre via um fundo, né, e via um fundo que você conheça o gestor, rol histórico, né, confie no time, sabe que são pessoas com bastante experiência, que já fazem isso há muito tempo, que acho que isso é importante também. Mais uma vez, super obrigada. Obrigado a você pelo convite. E a gente vai voltar aqui um montão de vezes, porque eles são muito bacaninhos. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.